Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem vos cumprimenta com a gloriosa paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, cooperador Edilson Trindade, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Antes de tudo, meus amados irmãos, vou fazer uma pequena oração para Deus abençoar. Louvado seja Deus. E mais tarde vou fazer uma oração com toda a amada igreja para Deus abençoar todos vocês, meus irmãos. Mas antes eu quero deixar alguns versículos da palavra de Deus para meditações em vossos corações. Grande e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, a permissão para entrar, meu Pai amado Senhor, no Santo dos Santos. Ó, meu Pai, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, meu Pai, as minhas fraquezas, os meus erros, os meus maus pensamentos. Meu Deus e meu Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Ó Senhor, estamos no tempo do fim, meu Pai. Ó meu Deus e meu Senhor, venha nos abençoar, meu Pai, a cada dia, a cada manhã, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, meus irmãos. No livro de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, diz a palavra de Deus. No versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Está vendo aí, meus irmãos? Não me aborreço, não me canso de falar-vos as mesmas coisas. Eu não me canso, meus irmãos. Aleluia. A igreja, meus amados irmãos, desse século, está sendo engolido pelas redes sociais, pelas filmagens. A igreja do século atual, meus amados irmãos, está no profundo sono. Aleluias! Nós vemos, meus amados irmãos, que muitos não querem pregar a doutrina e tem ódio de quem quer pregar a doutrina. Muitos não querem falar da doutrina e tem ódio do irmão que quer falar da doutrina. Amados irmãos, cada um de nós vai dar conta diante de Deus de tudo que nós estamos fazendo. Muitos pregam a Jesus por vanglória e por contenda. Muitos pregam a Jesus para se aparecer, para se promover. Mas os pequenininhos de Jesus, eles pregam, aleluia, de boa vontade. Não é para ter inscritos, não é para ter nada disso não, meus irmãos. Nós pregamos por amor. Aquilo que nós aprendemos do Espírito Santo de Deus, nós estamos transmitindo para a igreja do século atual. São almas preciosas. Aleluias! A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos vivendo dias de Amós. O profeta Amós profetizou, inspirado pelo Espírito Santo, que chegaria tempo que iria ter fome e sede. Mas não era fome de pão e nem sede de água, mas era de ouvir
a palavra de Deus. Muitos já não querem mais falar do anticoncepcional, do comprimido do diabo. Muitos não querem mais falar das roupinhas sem manga, camisetinha que muitos irmãos estão usando, né? A igreja do arrebatamento não concorda com os obreiros andar com essas camisetinhas polo, sem manga, andar com o braço pelado, como é que pode? E de noite, paletó e gravata. De manhã, camisetinha polo sem manga nenhuma, mostrando até mesmo a musculatura do braço, mostrando até mesmo os braços ali, todo descoberto. Foi depois que entrou, meus irmãos. Não sei se os irmãos lembram, quando entrou aquela libertinagem das camisetinhas Jubileu de Ouro. Quando entrou aquela libertinagem daquelas camisetinhas do evangelismo. Muitos irmãos, tudo saradão, só de camisetinha, bombadão, mostrando ali o halteres, né? Braço musculoso, peitão grandão. E até para os cultos. Muitos até subiam no altar de camisetinha. É o Jubileu de Ouro. É a camisetinha do evangelismo. Olha aí no que deu. Hoje nós vemos dirigentes, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, tudo de camisetinha pelas ruas, no mercado. Camisetinha polo sem manga nenhuma. Camisetinha lisa sem manga nenhuma. Ao invés de usar essas roupas como peça íntima por debaixo da camisa social, anda para cima e para baixo. Pai do Senhor, irmão. A gente não sabe se é crente. Pai do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. A gente não sabe se é crente. Meu Deus do céu. Estamos vivendo dia de Amós, meus irmãos. Dias difíceis. O povo está indo para a igreja e estão voltando famintos. Por quê? Não tem mais repreensão. Não tem mais, meus amados irmãos, aquela doutrina que nos alimenta, nos faz, aleluias, pessoas fortes na presença de Deus, para denunciar o mundo, o pecado e a carnalidade. A igreja, meus amados irmãos, não concorda com redes sociais. Já foi falado, né? Muitos irmãos estão até mesmo agora, aleluia, trazendo doutrina sobre isso. A igreja do arrebatamento não concorda, meus irmãos, com WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube filmado, com pessoas movimentando. Aleluias! Facebook, meus irmãos, é um instrumento do diabo, é um instrumento de Satanás. Por onde você passa com esse aplicativo Facebook, ali o próprio Facebook coloca outras pessoas para você se conectar, para ver foto de pessoas que se dizem até mesmo evangélica, com as pernaças toda depilada, descoberta, outras mostrando a entrada do seio, fazendo um biquinho, poses sensuais, poses carnais. Meus irmãos amados, desperta, ó igreja, ouça a voz do Espírito Santo falando contigo nesta tarde, nesta noite de hoje. Desperta, desperta, alerta, alerta terra, desperta para a vida, Jesus está voltando. Aleluias! Irmãos queridos, amada igreja do Senhor, antigamente tinha rádio, meus irmãos, que pregava essa doutrina. Hoje em dia não. Cadê as rádios 24 horas para pregar essa doutrina? O povo pergunta. Cadê o jovem da igreja? É 1% só de jovem na igreja. Cadê o jovem na igreja? É porque os dirigentes, os pastores, deixaram de pregar contra o comprimido do diabo. Aleluia, deixaram de pregar contra a camisinha, a vasectomia, a ligadura, o DIU. O dirigente, meus amados irmãos, perderam a força.
de pregar contra essas drogas no meio do povo evangélico. Porque essas coisas não é para o povo que está aguardando o arrebatamento. Camisinha, comprimido, anticoncepcional, isso não é para crente, meus irmãos. Então, os dirigentes deixaram de pregar, de combater este pecado. O que acontece? Vai acabando o jovem mesmo, meus irmãos. Antigamente, num grupo de jovens, tinha 60 jovens. 60, 50, 40, 30 jovens. Hoje em dia tem menos de 10. Tem igreja aí que nem tem grupo de jovens. Por quê? A vasectomia, a ligadura, o DIU, o anticoncepcional tomou conta de muitos casais jovens. E Jesus fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Sede fecundo, multiplicai-vos. Aí chega o faraó e começa a distorcer tudo. Chega o falso profeta e começa a distorcer tudo. Amados, vamos ouvir, meus irmãos, o que a Bíblia fala, que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Se você, meu irmão, é fértil, está com a madre aberta e é crente e ama Jesus, o teu marido também é crente, o que impede de deixar as crianças vir? Deixa as crianças vir se não é crente. Você não é serva de Deus? Você não obedece a palavra de Deus? Ou quer obedecer os mundanos? Os crentes modernos? Os mensageiros do diabo? Os mensageiros de Satanás? Que têm se transfigurado em anjo de luz? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, a igreja não concorda também com o Instagram. Porque a mesma coisa, meus irmãos, tem ali. Eles vão acabar te mandando vídeos filmados. E já foi revelado, e já foi dito que vídeo filmado, YouTube filmados, é a mesma coisa da televisão. É a mesma coisa, é a mesma ideia, meus irmãos. Louvado seja Deus, mas tem muitas pessoas que querem endurecer o coração. A igreja do arrebatamento não concorda com cultos filmados, transmitidos, Facebook, Instagram. A igreja do arrebatamento não concorda com roupa jeans, não concorda com depilações. A igreja do arrebatamento não concorda, meus irmãos, com crente que rapa a cabeça. Glória a Deus? É, meus irmãos, é estreito. Quando surgiu o primeiro irmão, aqui em São Paulo, no ano de 2000, com a cabeça rapada. Eu não sei se ele rapava a cabeça com presto barba ou cortava na maquininha zero. Chegava com a cabeça zerada. Ali, meus irmãos, no ano de 2000, 20 anos atrás, o povo ficou assustado. O povo ficou escandalizado. E muitos falam, mas o apóstolo Paulo rapou a cabeça. Irmãos, ali foi um momento de fraqueza, porque o povo estava querendo matar o apóstolo Paulo. O povo estava querendo passar a espada na garganta de Paulo, apedrejar Paulo. Irmãos, nós somos carne, meus irmãos. Temos momento de fraqueza também. O que aconteceu? Paulo também, ele rapou a cabeça. Momento de fraqueza. Você não viu lá o momento de fraqueza de Abraão? Que ele possuiu a concubina, a escrava Agar. Ele entrou na carnalidade. E quantas vezes que ele mentiu? E quem mente é filho de quem? Mas ele estava ali debaixo, meus irmãos, aleluia, da paciência de Deus. E ele se humilhou. Porque o faraó repreendeu ele. E ele se explicou se humilhando. Então tem que se humilhar, meus irmãos. Né? Eu procuro me humilhar, meus irmãos. Eu sou mais pequenininho. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, estão desesperados. Muitos estão até mesmo quase enlouquecidos,
querendo que eu pare de pregar no YouTube. Ô irmão, pare de pregar no YouTube, irmãos. Sai do YouTube. Eles não saem do YouTube e quer que eu saia. Eles não saem do YouTube e quer que eu saia. Ô irmão, sai do YouTube, irmão. Irmãos, eu não prego em igreja, irmãos. Né? Vou ser sincero com os irmãos. Eu não sou convidado assim para pregar em igreja. Né? O povo tem medo, meus irmãos. O povo tem medo de ouvir a voz que clama no deserto. Então, o zeloso da sã doutrina, ele prega mais assim nas praças. Ele prega assim mais nas ruas, entregando folhetinhos e visitando os enfermos e os doentes nos lares, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas pessoas pedem para mim também divulgar os canais. Ô irmão, divulga o meu canal. Irmãos, eu fico preocupado. Será que você vai aguentar, meu irmão? Quando os homens estiverem te perseguindo na tua congregação, para querer te punir 1 ano, 2 anos, 3 anos de banco, porque você está pregando contra o Facebook, porque você está pregando o WhatsApp, o Instagram, o YouTube filmado, a transmissão ao vivo, as cantatas de Natal, os telões na sede mundial. Sabe que você está preparado, irmão? Você, quando eu falo você e toda a sua família, tu está preparado? Chegar alguém aí, ó, vamos punir tal irmão que está pregando lá no YouTube contra as cantatas de Natal, os telões, o Facebook, as transmissões ao vivo. Nós viemos aqui punir ele, pelo menos 2 anos de banco. Tu tá preparado, irmão? Erimidakaia surabadacamandaça. Oricalabasterianda labarraia. Ô irmão Deus, passou por tudo isso? Por tudo isso, meu irmão. Muitas perseguições. Quem acompanha o canalzinho aqui, Zeloso da Sã Doutrina, sabe, meus irmãos. Tem história. Quando eu comecei no canalzinho Zeloso da Sã Doutrina, se aliançaram os 4 canais. Os 4 canais para querer derrubar esse canal, Zeloso da Sã Doutrina. Não tinha nem 100 inscritos, não tinha. Já estava causando comichões nos ouvidos de muitos canais. E isso aí, 3 anos e meio atrás, para trás. 3 anos e meio para trás. Retaliações. Meus irmãos, não é fácil não. Pessoas que se dizem de Deus, querendo ver a sua queda. Mas nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Tem um comentário, irmãos, que você comenta nos canais de sã doutrina de santidade. Aleluia. Muitos têm adquirido experiências. Eu digo sem medo de errar. Se você marca algum comentário no canal para afrontar o servo de Deus, eu vou dizer uma coisa: Deus pode te ferir, até mesmo de morte. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, que Deus mata e fere. E Deus lá em Apocalipse diz que eu castigo e repreendo a todos quanto eu amo. Tá vendo? Ele castiga. Alabasteira e me anda. Ele faz ferida. Ele liga. Ele cura. Ele faz descer a sepultura. Ele faz subir da sepultura. Porque Ele é Deus. E ninguém pode impedir a doutrina de ser propagado nos canais do YouTube. Porque nas igrejas já não tem mais doutrina. Qual igreja hoje, irmãos, que tem doutrina, irmãos? Eu não estou falando de igreja pequena, irmãos, né? Igreja pequena tem a doutrina. Estou falando de igreja grande, irmãos. Igreja grande. Igreja que está começando agora, está tudo bem, tem doutrina. Eu falo igreja grande, cadê a igreja? Cadê a doutrina? Cadê a doutrina das vestes? Das peças íntimas? Do anticoncepcional, comprimido do diabo? Cadê? Cadê a doutrina do corte de cabelo dos irmãos? Cadê a doutrina da língua? Das palavras torpes? Muitos irmãos aí falando gíria, dizendo que é crente da Igreja Deus Amor. Não é crente coisa nenhuma, irmãos. Esses são lobos. São lobas disfarçados de ovelha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, não dá crédito. Não dá crédito a todo espírito. Não dá crédito, meus irmãos, a essas pessoas, meus irmãos,
que estão aliançados em redes sociais, em YouTube filmado, em telões. Um decreto, jovem, ô jovem, cuidado, jovem. Cuidado com os lobinhos por aí. Esses lobinhos que têm redes sociais, aparta-te dos tais. É o conselho do Espírito Santo de Deus nesta noite para você, jovem. Estes jovens que não são convertidos, que são apenas convencidos. Fuja desses tais, jovem. Jovem de Deus, abençoada por Deus, escapa-te por tua vida. Glória a Deus. Então, a igreja do arrebatamento não concorda com irmãs passando ferro no cabelo, ferro quente. Não concorda com redes sociais. A igreja do arrebatamento não concorda com jeans, sapato de salto alto, nem de sapato de bico fino. Porque o sapato de bico fino é moda. Sapato de bico fino parece ter mesmo uma arma para furar as pessoas. Meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que não quer sentar para aprender. Ele já quer sair por aí com a boca cheia de dentes e falar coisas que não sabe, que não vive. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus. Eu vim para Jesus em 99, meus irmãos. Me batizei em 99. Comecei a pregar a palavra de Deus em 2003. Aleluia. E comecei mesmo a entender os mistérios de Deus de 2003 para cá. Quando eu comecei a ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porque era jovem, né? O jovem não tem filho. O jovem, ele, às vezes, não namora. Fica ali só na Bíblia. Oração, jejum e montes. Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, aprenda uma coisa. Para você aprender, tem que sentar. Tem que ouvir. Tem que analisar. Glória a Deus. Vamos ler também aqui, meus irmãos, livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, que diz a palavra de Deus. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Tá vendo, meus irmãos? Que seja maldito, meus irmãos. É a palavra de Deus que diz. Esse sistema da besta, meus irmãos, esses mensageiros do diabo que quer implantar em nosso meio um outro evangelho, uma outra doutrina, um outro Cristo, que seja anátema, que seja maldito, porque a doutrina não vai mudar. A doutrina é uma só, para as crianças, para os jovens, para os adultos e para os anciãos. A doutrina é uma só. Não adianta, meus irmãos, nós ensinar um jovem modificado para os jovens. Uma doutrina modificada para os jovens. Aleluia. Uma doutrina, aleluia, para massagear a carnalidade do jovem.
Porque, meus irmãos, o jovem é o futuro obreiro de amanhã. Como é que o jovem, meus irmãos, vai ensinar a doutrina daqui 10, 20 anos? Como é que o jovem de hoje em dia, que não está aprendendo a doutrina, como é que ele vai ensinar a doutrina, meus irmãos? Aleluia, ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Ensina a tua filha, minha irmã, no caminho em que se deve andar. Glória a Deus. Nada de deixar a tua filhinha, o teu filhinho, aleluia, em internet não. Cuidado. É muito perigoso a internet. Glória a Deus. Eu tenho muitas coisas para dizer para os meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. E eu vou me esforçar para falar para os meus irmãos algumas experiências que eu já tive. Algumas coisas que eu já vi, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, teve um tempo atrás, meus irmãos. Aleluia. Que quando a pessoa se levantava para dar um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Até mesmo para pular de alegria na presença de Deus. Se levantava 3, 4 obreiros para segurar a pessoa, dizendo que era meninice. Foi em 2014, 2013, 2014. Irmãos queridos, foi a época, meus irmãos, que eu vi pelos olhos da fé, que o Espírito Santo de Deus ele ficou muito triste. A frieza tomou conta das igrejas. As crianças, aleluia, cadê as crianças sendo batizadas com fogo? Com o Espírito Santo hoje em dia? Antigamente, em 2013, 2014, aleluia, quando uma pessoa, meus irmãos, nos congressos, se levantavam até mesmo para pular na graça, que nem Gunnar Wigling, que nem os irmãos antigos, louvado seja Deus, eu vi com meus próprios olhos, se levantava 3, 4 obreiros para segurar a irmã, dizendo que era meninice e que estava proibido. Tá vendo, meus irmãos? Aí a frieza, meus irmãos amados, entrou assustadoramente 2013, 2014. Tanto é que vocês podem ver, não sei se foi a última pregação do saudoso missionário, ele falando para os dirigentes, pastores, pregam a doutrina. Você não prega a doutrina, pastor? Dá para o segundo dirigente. Se o segundo dirigente não prega a doutrina, dá para os obreiros. Porque estava tendo muita comunicação, aleluia, com o missionário, que os dirigentes, já em 2014 e 15, já não estavam dando mais a doutrina. Imagine agora nos dias atuais, meus irmãos. Cadê a doutrina? É tempo de Amós. É dias difíceis. São dias trabalhosos. É fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Por isso que os irmãos vêm para o YouTube. Porque tem alimentação. Tem sã doutrina. As pessoas endemoniadas te mandam mensagem. Sai do YouTube, mas eles não saem. Para de postar vídeo 2 vezes por dia. Mas eles não param também de assistir. Quer te desanimar. Quer, aleluia, te derrubar na fé. Mas Jesus está vendo tudo, meus irmãos. Está tudo sendo escrito no memorial de Deus. As divinas revelações. Até mesmo as mensagens que as pessoas te mandam. Irmãos, vamos se revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, escapa-te por tua vida. Ô irmão, escapa-te por tua vida. Ter canal no YouTube é muito bom. Eu quero ver quando vier a perseguição. Colocar você 2, 3 anos de banco, de disciplina. Tu aguenta, não? Cortar as oportunidades da tua família. Ori canta labasterianda labaia. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é tremendo, meus irmãos. Então, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo falando para os Gálatas que ele estava triste com os Gálatas. Por quê? Eles estavam abraçando um outro evangelho. Um outro Cristo. Tá vendo?
e a porta é estreita. O caminho é apertado. Deus quer santidade no espírito, na alma e no corpo. Muitos têm se apostatado da fé, meus irmãos, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Pessoas que não são crentes, meus irmãos, não dê ouvido. Esses crentes, meus amados irmãos, que falam gíria, não dê ouvido. Esses crentes, meus amados irmãos, que têm rede social, não dê ouvido. Esses crentes, meus amados irmãos, que têm vídeo filmado, transmissão ao vivo, nos canais deles, comerciais de 20 segundos, 30 segundos, não compartilha. Não, aleluia, se meta com essas coisas, meus irmãos, escapa-te por tua vida. Um pouco de fermento contamina a leveda toda a massa. Tá vendo? Uma coisa é nós pregar, outra coisa é viver. Tem muitos irmãos que pregam contra o anticoncepcional, né? Mas quando Deus te mandar um filho todo ano, tu vai dar glória a Deus? Tu vai dar aleluia? Tem muito crente, aleluia, que ele prega contra a depilação. E quando Deus permitia teu rosto ficar todo barbudo, minha irmãzinha, e agora? Vai dar glória a Deus? Vai dar aleluias? Por isso que eu falo, tem que ter temperança. Tem que ser temperado. Tu lembra de Nabucodonosor? Que cresceu pelos nele? Como a da águia? Cresceu pelo nele. E a unha dele foi tão grande que nem a unha de um gavião. Unha de gavião. Tá vendo, minha irmã? Glória a Deus. Por isso que eu falo, temperança, que é um fruto do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ver também, meus irmãos, tem muitas pessoas que dizem que Deus só quer o coração, né? Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deus, Ele quer o espírito e alma e corpo irrepreensível. Até com a língua e tudo, viu? A língua também tem que ser irrepreensível. Não pode fofocar. Não pode falar mal dos outros, não. Falar aquilo que você não viu. Eu ouvi dizer. Eu ouvi falar. Cuidado com essas coisas que não agrada a Deus, hein? 5:23 de 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Irrepreensível, meus irmãos. Até quando você for dormir, meu irmão e minha irmã, tu já tem que estar dormindo ali com as vestes em dia. Tu já tem que estar dormindo ali preparado para quando o Senhor vier para você. Quantos irmãos que dormem só de short? Tá errado. Short é a cueca, é a peça íntima para o crente do arrebatamento. E calabasteira e me anda labarraia. Aleluias! Então, minha irmã e meu irmão, tem que ter prudência, vigilância ao dormir. Onde está escrito? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler lá. 4:4 de 1 Tessalonicenses. Vigilância ao dormir. Vamos ler aqui no versículo 3. Depois nós vamos para o 4. 3 e 4, vamos ver. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós, presta atenção, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso
em santificação e honra. Tá vendo? Que cada um de nós venhamos possuir o nosso vaso, que é o nosso corpo, em santificação e honra. Tá vendo? E em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, diz a palavra de Deus. 6, versículo 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá vendo, meus irmãos? Uma coisa também, meus irmãos. Você que é casado. Você, meu irmão, que é casado. Você, minha irmã, que é casada. Quando você for fazer o jejum, tu tem que comunicar com teu marido ou com a tua esposa. Aleluia. Tu tem que saber, meu irmão. Tu tem que saber o momento certo de jejuar. Tem irmão que só quer jejuar. E não quer fazer um carinho na esposa. Tem irmã que ela não vigia, também não é sábia. Só quer jejuar. Só quer estar no monte. Só quer estar na obra. E não quer ligar mais para o marido. 7:3 de 1 Coríntios diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Tá vendo aí, meu irmão? O casamento tem que ter o sexo, meus irmãos. Né? O irmão que são casados tem que ter o sexo. Tem pessoa que só pensa em jejum. Vou jejuar. 14 dias de jejum. É 21 dias de jejum. É 40 dias de jejum. Aí não faz sexo. O que acontece? Aparece o pombo giro e a pomba gira. E dá um rodo naquele casal. Aí depois fica choramingando. A minha esposa me traiu. É caro. A minha esposa me traiu porque você foi um boca aberta. O meu marido me traiu porque você não foi sábia. Só queria ir para o monte. Só queria ir para o jejum. Tá vendo, meus irmãos? O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido e o marido à mulher. Não vos defraudeis uns aos outros. Tá vendo, meus irmãos? Uma coisa, meus irmãos. Temperança, meus irmãos. Vamos ser temperados, meus irmãos. Tem pessoas que não estão sendo temperado, não. Ele está sendo salgado demais, meus irmãos. Tem situações que você tem que ser salgado mesmo. Mas tem situações que você tem que ser o quê? Temperados. Às vezes eu ouvi já um irmão falando sobre posições sexuais. Olha só. Posições sexuais. Né? Um irmão até abençoado de outros países assim, né? Amo muito ele em Cristo Jesus. Aí eu fiquei pensando, meus irmãos. E os irmãos que estão na cadeira de roda? E os irmãos que são paralíticos? Como é que faz? Os irmãos que estão com a coluna travada? Os irmãos que estão na cadeira de roda, porque sofreram um acidente de bicicleta, sofreram um acidente de moto, sofreram um acidente de carro, ficaram paralíticos, estão ativos, né, no relacionamento, mas estão paralíticos. E agora?
Aí que entra, meus irmãos, o fruto do Espírito, a temperança. Temperança. Ô irmão, diz, como é que você aprende? Irmãos, só você ficar uns 14, 15 anos sentado. 14 anos sentado. Ouvindo o Espírito Santo falando na boca dos irmãos e das irmãs. Ouve primeiro, analisa, jejua, ora, lê a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Deus tremendo! Alabasteire me anda, alabarraia. Busca o batismo com fogo, busca o batismo com o Espírito Santo. Faça pergunta para o Espírito Santo, ele é nosso amigo. Muitas pessoas falam sobre a barba. Eu fiz um estudo sobre a barba, né? E esses dias eu perguntei para o Espírito Santo sobre a barba, né? Sobre a barba. Eu perguntei para o Espírito Santo, né? Porque os heróis da fé, meus irmãos, você pode ver os heróis da fé, né? Era muitos heróis da fé que teve. A maioria deles, tudo pregando, meus irmãos, a porta estreita, caminho apertado. Eles pregavam que a pessoa tinha que ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Estão certo. Eles pregavam também, tem que ser santo para ir para o céu. Estão certo. E tudo com a barbona grande, hein? Pregava na rua, nas praças. Você pode ver, pesquisar os heróis da fé. E a revelação para nós, meus irmãos, eu estava meditando, está em 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 11, que não devemos deixar o cabelo crescer e a barba desce da cabeça. Então tem que depilar a barba mesmo, rapar a barba. Mas por que os irmãos pregaram então, os heróis da fé, com a barbona grande? Eles estavam debaixo da paciência de Deus. Meus irmãos. Agora tu pode ver no século 21, nesse século agora, se vai ter alguma igreja de santidade e sã doutrina que prega contra as redes sociais, que prega contra o YouTube filmado, que prega, aleluia, contra as cantatas de Natal, contra os telões. Tu pode ver que agora não vai ter, meus irmãos, aleluia, essa barba no rosto dos irmãos. Não vai ter mais, porque a revelação já está clara, meus irmãos. Antigamente os irmãos tinham porque estava debaixo da paciência de Deus. Assim como muitos irmãos, heróis da fé do Antigo Testamento, que tinha 2, 3 mulheres, né? A poligamia ali, né? Estava debaixo da paciência de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, meus irmãos. Glória a Deus, está tudo revelado, claro. O Espírito Santo tem sido derramado, meus irmãos, sem medida, sem limites. O Espírito Santo de Deus tem sido derramado, meus irmãos, e as revelações vêm como fogo, como raio de fogo sobre as nossas vidas. A revelação clara como a água cristalina. O homem de Deus não pode ter nem bigode, meus irmãos. Você viu aí o que aconteceu com essas igrejas grandes? Que permitia só o bigode? Hoje eles permitem até o cavanhaque. E a barbona grande, a barbicha, o bigodinho, o bigodão. Porque eles só permitiam o bigode. Aí entrou todo tipo de vaidade desnecessária, pecaminosa. Vaidade, moda do mundo. Tá vendo? Tá vendo, meus irmãos? Então a revelação da barba está clara em 1 Coríntios capítulo 11. Muitos irmãos pregavam com barba. Estava debaixo da paciência de Deus. Como muitos irmãos antigamente que tinha sua esposa e tinha também, possuía a concubina. Exemplos: Abraão, Sara e Agar. E outros mais. Tá vendo? Paciência de Deus, a misericórdia de Deus. Deus não vai mandar mais ninguém abrir ministério para liberar barba, coisa nenhuma, irmãos. De jeito maneira. Glória a Deus, meus irmãos. Eu preciso aprender mais. Eu quero me libertar mais ainda, me purificar mais ainda das coisas do mundo. Eu quero ser perfeito e santo.
É, a Bíblia fala: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Seja santo, como eu sou santo. Uma coisa é você ser liberto, irmãos. Uma coisa é você largar. Quando você larga alguma coisa, você pode voltar. Mas quando você está liberto, você sente nojo. Sente ânsia de vômito. Esses canais para mim, meus irmãos, de áudio e foto que passa comerciais. Irmãos, eu tenho nojo. Eu tenho ânsia de vômito, meus irmãos. Pode ser um comercial ali de um bolo, de uma macarronada. Eu tenho ânsia de vômito. E esses irmãos que estão aí com esses canais tolerando os comerciais, a qualquer momento, meus irmãos, a serpente vão engolir eles. Que nem aquela serpente que engole as pessoas. Eu não sei qual é o nome daquela serpente. Tem serpente aí, cobras que engolem as pessoas. E os irmãos que estão dando lugar, tá ouvindo a palavra de Deus, tá ouvindo os homens de Deus, mas estão tolerando lá o comercial. Muitos vídeos filmados. Pessoas que eram, meus irmãos, do nosso ministério, que pregava contra, que pregava aquela doutrina terrivelmente, para nós ser santo em toda maneira de viver. Você vê lá o canal deles lá, cheio de filmagens. A serpente está lá, querendo engolir eles, mas vamos orar para eles, para Deus ter misericórdia. Amém, Jesus? Vamos fazer um instante de oração, meus irmãos, para Deus abençoar todos nós, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Deus poderoso, obrigado, meu Pai, por esse momento, meu Pai amado, de pregação da Tua palavra. Senhor, é dias difíceis, dias de Amós. É fome e sede, meu Pai, de ouvir a Tua palavra. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, para ouvir, meu Pai amado Senhor, a pregação da verdade. Jesus amado, levanta este homem, esta mulher, meu Pai, cheio dos dons do Espírito Santo, do amor, da renúncia e do perdão. Ó, meu Deus e meu Pai, corta os laços, meu Pai, na vida deste homem e desta mulher. Corta os laços, meu Pai, de vaidade, de pecado, Senhor, de mundanismo. Ajuda, meu Pai, esta família, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a Tua doutrina. Ó, meu Deus e meu Pai, estenda as Tuas mãos de fogo, Senhor. Estenda as Tuas mãos de poder, Jesus. Batiza aqueles que não são batizados. Batiza com fogo, com o Espírito Santo. Enxuga as lágrimas dos meus irmãos e das minhas irmãs. Meu Deus e meu Pai, se esta pessoa foi atingida pelo coronavírus, Senhor, cura agora, meu Pai. Põe as Tuas mãos, dá saúde para eles, meu Pai. Passar por essa fase, meu Deus e meu Pai, onde estiver faltando um alimento, Senhor. Meu Deus, toca naquele coração que tem, meu Pai, como abençoar, Jesus. Jesus querido, Jesus maravilhoso, ó meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus e da verdade, estenda as Tuas mãos de fogo sobre as nossas vidas, nos santifica, nos purifica, meu Deus e meu Pai, nos fortalece, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, abençoa os irmãos, meu Pai, também. Aleluia, que divulgaram, meu Pai, essa live. Meu Pai, abençoa os irmãos e as irmãs, meu Pai. Ó, Senhor, que nós venhamos desaparecer, o Senhor venha aparecer. Que nós venhamos, meu Pai, diminuir e o Senhor venha crescer, resplandecer a Tua luz, a Tua glória, a Tua palavra, a Tua doutrina, o Teu amor, o Teu perdão, a humildade, meu Pai amado, em nossos corações. Ó, meu Pai, confirma a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço, em nome de Jesus.